preservação ambiental é a vacina para garantir a sobrevivência do planeta. Não há mais como recuperar o que foi perdido ao longo de séculos de degradação, mas há como evitar que as áreas verdes continuem sendo devastadas. O desafio é diário, principalmente no setor agropecuário. É preciso aumentar a produção de alimentos para atender à demanda mundial, sem comprometer o solo, as plantas nem os recursos hídricos. Os pesquisadores trabalham incansavelmente em busca de alternativas que possam estabelecer o equilíbrio, ou seja, a produção sustentável. O programa Conhecer de hoje mostra uma dessas alternativas, o sistema agrosilvopastoril. Floresta, lavoura e pecuária. Sistema integrado garante produção de alimentos, animais saudáveis e reservas ecológicas. Pouco espaço e muitos benefícios. No sertão cearense, pesquisadores da Embrapa conseguem ótimos resultados em 8 hectares de área experimental. Verde o ano inteiro. Sistema agrosilvopastoril garante desenvolvimento de plantas nativas e de espécies adaptadas ao semiárido. Porteira aberta. Ovinos pastam protegidos pela sombra das árvores e se alimentam de plantas livres de substâncias químicas. Soma de conhecimento. Sistema agrosilvopastoril desenvolvido em sequeiro pode armazenar água da chuva para produzir nos períodos de estiagem. O programa Conhecer está no ar. Lavoura mais pecuária mais floresta. A integração dos sistemas produtivos é uma das alternativas mais eficientes para cultivar alimentos sem comprometer o solo e o meio ambiente. Várias regiões brasileiras testam o sistema agrosilvopastoril. Em poucos hectares é possível produzir grãos, criar animais e ainda manter uma área verde com várias espécies de plantas que fazem sombra e reduzem a sensação de calor extremo, comum no semiárido. Em Quixeramobim, no sertão central cearense, um projeto experimental desenvolvido pela Embrapa tem garantido ótimos resultados. Em breve, a tecnologia será repassada aos produtores, que vão conseguir manter roçados ecológicos, contribuindo para a redução da degradação ambiental, um dos maiores problemas do planeta. O Brasil é o pulmão do mundo. Só a Amazônia detém as maiores áreas florestal e hidrográfica do planeta. São 6 milhões de quilômetros quadrados, patrimônio ambiental de valor inestimável, riqueza que poderia ser multiplicada ou, pelo menos, preservada. Mas não é o que acontece. A preservação ambiental nunca foi tão necessária. Não há mais tempo para o planeta. Desde que o tema aquecimento global ganhou a mídia internacional, o mundo passou a enxergar melhor as consequências de séculos, milênios de degradação. A elevação da temperatura mundial provoca o aumento do nível dos oceanos, o crescimento e surgimento de desertos, a morte de várias espécies animais e vegetais, desequilibrando os ecossistemas. O aquecimento global aumenta as catástrofes climáticas. Áreas quentes vão ficar ainda mais quentes e áreas frias ainda mais geladas, tornando a sobrevivência um desafio. Diante das consequências avassaladoras, o Brasil tem papel fundamental no combate ao aquecimento global. E as ações começam exatamente na preservação do nosso patrimônio verde. Além da responsabilidade de cada cidadão, há projetos maiores que tratam o problema desde a raiz. A produção agrícola é hoje um ponto delicado. Não há como parar de plantar e colher. O mundo precisa cada vez mais de alimentos. Mas como manter o agronegócio crescente sem comprometer o meio ambiente? Os pesquisadores trabalham as alternativas e algumas já têm eficiência comprovada. Uma delas é o sistema agrosilvopastoril, que une lavoura, pecuária e floresta. No sistema, atividades agrícolas, pecuárias e florestais são realizadas na mesma área, em cultivo consorciado. A integração está sendo estudada em dezenas de unidades da Embrapa em todo o país. Uma dessas unidades fica no sertão cearense. A vegetação deixa claro, estamos no semiárido.
mais precisamente na zona rural do município de Quixeramobim. Aqui a predominância do verde impressiona. Os 8 hectares utilizados no projeto piloto desenvolvido pela Embrapa Caprinos e Ovinos mostram que a experiência tem resultado positivo. A área foi dividida em 3 partes. Em 20% da terra é praticada a agricultura, em 60% a pecuária e os 20% restantes são destinados à reserva legal protegida da ação humana. A principal contribuição aqui é não ter mais necessidade de abrir novas áreas para produzir alimentos. Então a gente fixou a agricultura, ajusta o manejo da pecuária e explora de forma racional a extração de madeira. E aí a consequência, um benefício bastante importante, é a manutenção da biodiversidade das plantas da caatinga. E cada área tem vantagens específicas. Na pecuária, o sistema de produção integrada melhora o desempenho dos animais. Na agricultura, aumenta a produtividade das lavouras. Na floresta, reduz a emissão de gases do efeito estufa e preserva a qualidade do solo. O sistema também reduz consideravelmente a temperatura. A área da Embrapa destinada ao projeto de produção integrada tem diferenciais visíveis. No mesmo espaço onde se pratica a agricultura e a pecuária, se preserva a vegetação e os resultados podem ser sentidos na pele. Estamos bem perto do meio-dia, no final da manhã, em uma região de temperatura elevadíssima, mas as árvores ajudam a reduzir o calor e protegem homens, solo e animais da incidência direta dos raios solares. A manutenção da copa de árvores traz sombra. Essa sombra oriunda da árvore é que ajuda nessa regulação, né, da temperatura dentro do sistema. Então, se você estivesse num sistema sem árvore, você sentiria que a temperatura é mais elevada do que no sistema onde tem a árvore. Então, realmente, este já é um efeito benéfico do sistema, a sombra que oriunda das árvores. Além da sombra, as árvores frondosas, que parecem beijar o céu, têm outro papel importante. As folhas, galhos e ramos que caem naturalmente formam uma cobertura vegetal, também chamada de serrapilheira. Essa serrapilheira, né, tem a função, além de fornecer nutrientes, contribuir com a ciclagem de nutrientes, fazendo essa cobertura vegetal, essa cobertura do solo, ela vai ter influência na conservação do solo. Em termos de conservação, a gente poderia dizer que quando nós chegamos na época das águas, que nós temos uma quantidade de chuvas num período relativamente curto, elas protegem a superfície do solo contra o impacto da chuva. Isso contribui para que tenhamos, né, não tenhamos uma possível erosão laminar. O solo, manejado pela própria natureza, agradece. E o agradecimento vem com certificado de qualidade. Área livre de agressões é área produtiva. Aqui foram colhidos na última safra 16 mil quilos de sorgo e 1.100 quilos de milho, em 1,6 hectares, sem qualquer comprometimento do solo. O roçado farto não impediu que outras plantas crescessem aqui. Estamos no final do ano, período de estiagem. A colheita já terminou. Aqui nessa área estão apenas os chamados restolhos, ou seja, os restos do sorgo e do milho que foram cultivados aqui. Mas logo aqui atrás está a leucena, uma cultura da América Central adaptada ao semiárido. Ela é fundamental para o desenvolvimento do sistema agro-silvipastoril. Uma espécie de, digamos assim, que teria dupla aptidão. Ela pode servir tanto para alimentação animal quanto como uso como adubo verde. Ela é uma espécie exótica, ou seja, não é nativa do Brasil. Quando ela é usada para adubo verde, os seus ramos são cortados e são esparramados, né, espalhados pelo solo. A função dela, por ser uma leguminosa, é fixar nitrogênio. Com o passar do tempo, essa planta vai liberando os nutrientes de forma que vai incrementando a fertilidade do solo.
No semiárido, a preservação do solo é um desafio. Estamos acostumados à imagem da terra rachada, pobre de nutrientes, sem vida. Muitas dessas imagens são resultados de agressões constantes, como as queimadas. Mas isso não quer dizer que plantar no sertão é sempre difícil. Se o solo for manejado com cuidado e a natureza respeitada, se produz fartamente. Você não pode ter produção vegetal ou produção animal se você não tiver uma boa conservação do seu solo, né? Logicamente que algumas técnicas não são oportunas de serem realizadas. Por exemplo, a queima, ela traz, por exemplo, algumas vantagens, né? Você deixa o seu solo mais limpo, né? Mais preparado para o cultivo. No entanto, você tem, por exemplo, a perda de matéria orgânica, sem contar que você deixa o seu solo desnudo. Ou seja, de maneira geral, independente do tipo de solo, você tem que ter práticas de conservação do solo, independente de ser solo do semiárido ou não. Mas as nossas condições, especificamente que nós temos chuvas em determinados períodos do ano e curto, né, um período curto de chuvas, nós temos que conservar ainda mais o nosso solo, né, porque ele é a base do nosso sistema de produção. No próximo bloco, você vai saber como funciona a pecuária no sistema agrosilvopastoril. Em Quixeramobim, no sertão central cearense, ovinos são acompanhados rigorosamente no campo experimental. Pesquisadores avaliam o bem-estar dos animais. Um dos maiores desafios da pecuária no semiárido é garantir o alimento dos rebanhos. Se já é difícil em períodos de seca manter as lavouras produtivas para assegurar safras satisfatórias, imaginem só tirar no solo castigado pastagem para os animais. No sistema agrosilvopastoril, que integra floresta, agricultura e pecuária, os animais têm manejo diferenciado e farto. Nas áreas abertas, eles pastam livremente e no aprisco se alimentam de silagem, volumoso feito a partir de grãos colhidos na própria área manejada. Para onde se olha, o verde predomina. Mesmo nas áreas com vegetação rasteira, a sensação é de que estamos no meio do mato. E essa é a intenção. Nessa área experimental do sistema agrosilvopastoril, floresta, agricultura e pecuária andam de mãos dadas. Quer ver só? Basta abrir a porteira do aprisco e os animais correm em busca de alimento. Rapidinho eles se perdem no meio da vegetação, mas não demora muito para que encontrem o que procuram. Alguns preferem plantas mais altas, outros a vegetação que divide espaço com galhos e pedras. A oferta permanente de alimento para os animais é um dos destaques do sistema agrosilvopastoril. Mas como em todo manejo consciente e responsável, é preciso ter alguns cuidados para potencializar os benefícios. Você tem que ter o cuidado de, quando tiver entrada de animais, manter eles por determinado tempo, né, para que eles não fiquem excessivamente pastejando a sua espécie em questão, né, a sua espécie perene, por exemplo, a leucena, que eles fiquem em determinados períodos só, e que você tenha também uma condição que você não dê um suporte adequado para esses animais. Ou seja, o que significa isso? Você colocar a quantidade certa de animais na área. Perfeito? Além de tudo, os animais estarem aproveitando essas espécies, eles estercam na área, né, através do estrume. Isso também é uma forma de você fertilizar o solo. Ou seja, é um ciclo bem interessante. Solo fértil, protegido e receptivo. A Embrapa orienta o plantio de várias culturas nas áreas de produção integrada: milho, feijão, sorgo, mandioca, algodão e até mamona podem ser cultivados. Nessa área em Quixeramobim, no sertão central cearense, foram plantados milho e sorgo na última safra. A produção foi um sucesso e tomou destino, mas parte dela permanece aqui, protegida pela própria natureza. Além do alimento na área agrícola, o sistema agrosilvopastoril garante uma reserva alimentar. Parte do que foi colhido foi processada e armazenada aqui, em forma de silagem. De forma estratégica, o que é produzido na área agrícola é conservado na forma de silagem.
Então, além de produzir, você tem que garantir que esse alimento vai ficar armazenado para utilizar na época seca. O silo é armazenado na própria área de manejo, a poucos metros do aprisco. Técnica simples e eficiente. Ele é feito sobre a superfície do solo, necessitando apenas de lona e pode ser utilizado a terra, né, para cobrir esse silo. Esse material, uma vez conservado, você pode já utilizá-lo a partir de 30 dias de fermentação. Então, a fermentação que deve ocorrer aqui é sem a presença de oxigênio. Então, passou esse período, a silagem já está pronta para ser utilizada. Se você tiver guardado em quantidade suficiente, esse silo pode ser abrido, por exemplo, no ano seguinte, que o material ainda vai estar conservado. E como estamos em época de estiagem, olha lá o silo sendo utilizado. Esses animais fazem parte da área do projeto destinada à pecuária e eles são também o termômetro do sistema, ou seja, estão sendo avaliados de perto para comprovar a eficiência do modelo produtivo. O resultado do projeto é avaliado não apenas nas áreas de plantio e no manejo como um todo. Aqui, por exemplo, estudantes de mestrado em ambiência animal da Universidade Federal do Ceará fazem um estudo sobre os impactos do sistema agrosilvopastoril no conforto dos animais. O período de avaliação dura 10 meses e vai da monta ao desmame. O sistema agrosilvopastoril traz maior conforto devido à presença das árvores e um maior suporte na quantidade de forrageiras, com todos os manejos de conservação de forrageiras. E a partir disso a gente está avaliando o bem-estar do animal. A avaliação é fisiológica, temperatura, frequência cardíaca e hormônios são acompanhados rigorosamente. Tudo é registrado. A gente pretende cruzar esses dados com o que já tem na literatura, né? E pelo que a gente já avaliou, está dentro dos níveis de conforto normal desenvolvidos para a espécie que a gente está trabalhando, que é a espécie ovina. Durante o período da pesquisa, as estudantes acabam criando vínculo com os animais. Além de colher amostras e avaliar resultados, elas aprendem a conviver com os bichos e a tornar o trabalho mais prazeroso. Desde o início do projeto até agora, é como se a gente consegue realmente ter uma proximidade maior, consegue ter um manejo melhor dos animais. No início eles eram bem ariscos e agora eles já estão bem mais acostumados, então isso facilita bastante o nosso trabalho. É apenas uma pesquisa, mas o alcance da experiência transcende os resultados práticos. É possível dizer sim que o sistema agrosilvopastoril integra, além de floresta, agricultura e pecuária, o homem ao sistema produtivo ecológico e eficiente. Eu gosto bastante assim, de trabalhar com os animais, de estar em contato com eles. É muito proveitoso para a gente, não só como profissional, mas também como ser humano. Estar em contato com eles, a gente aprende bastante coisa. No próximo bloco, técnicas de armazenamento de água podem ser integradas ao sistema agrosilvopastoril. Pesquisadores da Embrapa estudam a captação da água da chuva para irrigar as áreas de agricultura o ano inteiro. A produção de conhecimento no campo é um dos destaques científicos do Brasil. Nosso país tem estudiosos altamente capacitados. Na zona rural, os maiores desafios estão sempre ligados à produtividade. É preciso produzir mais e melhor, preservando o meio ambiente. Nessa equação ecológica, a Embrapa se destaca com as áreas experimentais do sistema agrosilvopastoril. Os técnicos desenvolvem agricultura e pecuária em um mesmo espaço, totalmente livre de degradação. A técnica está consolidada cientificamente, mas ainda pode avançar. Como a ciência é cíclica, há sempre algo novo a ser descoberto. O desafio agora é armazenar água para que as áreas agrícolas do sistema possam produzir também durante a estiagem. A
água é a base de todo e qualquer sistema produtivo. Sem ela, o que foi plantado não brota e, consequentemente, a última etapa do ciclo, que é a colheita, não vai existir. No sistema de sequeiro, que utiliza a água da chuva para molhar a terra, a produção segue o calendário da natureza. Se houver inverno, há safra. Se não, o ano é de sofrimento no sertão. Mas além da generosidade da natureza, outros fatores podem contribuir para que haja água disponível nas temporadas corretas. O problema é que o homem não respeita espaços e muitas vezes áreas nobres que deveriam ser preservadas acabam assoreadas, aterradas pela ignorância e a ambição. No sistema agro-silvo-pastoril, que une floresta, agricultura e pecuária, as áreas de mata nativa são intocadas. A preservação ambiental é uma das fundamentações do sistema agro-silvo-pastoril. Um exemplo disso a gente pode ver aqui na prática. Essa área onde estamos agora é a área de um córrego. Não há água porque estamos no período de estiagem, mas toda a mata ciliar é preservada para que quando a chuva venha, a água possa fluir normalmente. Esse é um ponto extremamente importante na implantação do sistema. Nos riachos devem ser mantidas a vegetação em seu entorno. É o que nós chamamos aqui de preservação da mata ciliar. Isso para evitar processos de erosão, né, por exemplo. Nessa área em Quixeramobim, no sertão central cearense, os pesquisadores testam o desempenho do sistema agro-silvo-pastoril desde 1997. Os anos de trabalho no campo já garantem ótimos resultados. O sistema, que une agricultura, pecuária e floresta em um mesmo espaço, está pronto para ser usado pelos produtores rurais, mas ainda cabe evolução. A ciência ela tem natureza cíclica. O que é isso? Um problema é gerado, os pesquisadores tentam resolver esse problema, ao final tiram uma conclusão, mas vão gerando novas hipóteses em cima de novos problemas que surgem dentro do sistema. Então, sempre existe um ajuste e, assim, sendo necessário o desenvolvimento de tecnologias. No semiárido, região característica de problemas hídricos, os anos de convivência com a seca trouxeram a necessidade de evolução no que diz respeito à água. Em um século, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas construiu açudes e firmou a política de armazenamento de água. São centenas de reservatórios espalhados pelo semiárido. Só no Ceará, há capacidade para acumular 18 bilhões de metros cúbicos de água. E ela é utilizada de várias formas. Mas, no que diz respeito à agricultura, a principal delas é a irrigação. Canais e adutoras conduzem a água dos açudes até os lotes produtivos, que funcionam o ano inteiro, com ou sem chuva. Normalmente, os perímetros irrigados são instalados próximos a grandes reservatórios. Já as comunidades mais distantes precisam de outras alternativas de abastecimento. As cisternas estão entre elas. O baixo custo e a eficiência dos equipamentos garantem a água para beber e cozinhar durante a época de estiagem. Esses sistemas de abastecimento já foram consagrados no semiárido e podem agora ser incorporados às técnicas de manejo estudadas pela Embrapa. A água captada da chuva durante o inverno pode ser armazenada para irrigar as áreas agrícolas dentro do sistema agro-silvo-pastoril. Um passo que nós estamos dando no momento é trabalhar uma forma de captar água de chuva para utilizar essa água no período seco do ano para viabilizar a produção de alimentos, seja para alimentação humana ou para alimentação animal. A gente tem que juntar o desenvolvimento da tecnologia com o que o produtor já está fazendo. Então, hoje a captação de água já é realidade em boa parte das propriedades rurais. Falta agora, então, a gente trabalhar formas de utilizar essa água que está sendo captada. E essa água poderia ser utilizada dentro de sistemas agro-silvo-pastoris. Resta agora avançar nas pesquisas e fazer com que a técnica ecológica de produção integrada faça o percurso de volta, retorne ao ponto de partida, garantindo aos produtores a chance de recomeçar, agora,
da maneira correta. Aqui na Embrapa, nós estamos trabalhando o desenvolvimento das tecnologias, para depois fazer esse ajuste e fazer com que a tecnologia chegue ao produtor. Para chegar lá, nós precisamos das outras instituições para viabilizar esse processo de transferência de tecnologia. O programa Conhecer termina aqui. Para entrar em contato com a gente, basta enviar um e-mail para conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.